Começando aqui mais uma sexta-feira nossa, o estudo de hoje do nosso Evangelho Fonte Viva, né, o nosso livro Fonte Viva, o texto número 54, Procuremos com Zelo. E esse texto ele se baseia numa passagem que Emmanuel nos trouxe da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e ele traz para nós aqui uma orientação a respeito do trabalho que cada seguidor do Evangelho naquela época deveria atentar, né, deveria se preparar principalmente, né, e no nosso caso, como nós consideramos também obreiros da mesma seara, e esse também serve para nós. Então eu vou ler para vocês aqui a passagem, né, esse capítulo do livro de Coríntios, para a gente poder entender o que Paulo falava. E logo no primeiro versículo, essa mensagem que Emmanuel separou foi o último versículo desse capítulo. E logo no primeiro ele já diz exatamente qual é a sua intenção. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados ao ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o é dizer, por que não sou mão, não sou o corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, aqui em cima, né, se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado,
todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então esse capítulo de Paulo, conversando com os coríntios na Grécia, procurava sempre trazer a grande importância que é não a posição que cada um ocupa, mas a forma com que cada um trabalha, a função que desempenha, a tarefa que realiza. E aqui Paulo ele concentra a atenção para aqueles que são os trabalhadores da igreja, na época em que ela começava a se reorganizar, ou a se organizar, né? E no nosso caso, como espíritas, e sabendo da importância da nossa integração, não apenas dentro de um centro espírita, alguns trabalhando como dirigentes, outros trabalhando na parte doutrinária, outros trabalhando na parte mediúnica, outros na parte assistencial, cada um cumprindo a sua tarefa, outro na biblioteca, outro na parte das refeições, não importa. Todos trabalhando na instituição, fazendo com que ela se levante e fazendo com que ela avance principalmente na divulgação daquilo que a doutrina espírita se propõe. Mas, como a doutrina espírita para nós, ela vai muito além daquilo que acontece dentro do centro espírita, nós também temos a grande oportunidade de perceber a nossa participação em qualquer parte da nossa sociedade. Como pessoas dentro de uma família, não importa qual posição nós ocupemos, não importa a posição que nós ocupemos dentro do nosso trabalho, mas sempre com a responsabilidade de cumprirmos a nossa função onde quer que nós estejamos. Se nós fôssemos observar a hierarquia dentro de uma empresa, nós perceberemos que temos aqueles do primeiro escalão, da parte administrativa, da parte de direção, e temos aqueles da última, do último nível hierárquico, que são aqueles que trabalham na parte operacional, principalmente naquelas funções mais simples. Mas mesmo nessas funções mais simples, essa tarefa tem importância para a empresa toda. Aquele que faz a limpeza, aquele que distribui correspondências, aquele que sai para a rua para pagar contas, não importa. Todos têm a sua função. Porque se esses não fizerem, outros terão que fazer. Porque não importa qual é a posição do funcionário. O importante é que a tarefa que ele realiza é uma tarefa necessária. E para nós não é diferente. Então, primeiro, quando se fala sobre o grande corpo, que Paulo comentou com os coríntios, o grande corpo seria o conjunto do trabalho que se realiza. E fazendo essa comparação de uma forma mais didática, ele comentava que não importa qual parte do corpo a qual parte nós nos referimos. Os olhos, para muitos de nós, têm grande importância, porque nós podemos ver o mundo, nós podemos ler, nós podemos identificar as pessoas. Para outros, os pés são importantes, porque com esses pés, eles conseguem caminhar, conseguem se deslocar de um local para outro. Para outro, as mãos são importantes, porque ele consegue realizar. Mas nós observamos que nessa fragilidade do nosso corpo, nós observamos também muitas deficiências. E nessas deficiências nós vemos privações. E aí então aquele corpo que poderia trabalhar de uma forma integral, ele não consegue desempenhar a sua função da melhor forma, porque falta uma parte funcional que poderia trabalhar em conjunto com as demais partes, com os demais órgãos, com os demais membros, para fazer com que tudo trabalhasse de uma forma coordenada. Então assim acontece também com a nossa participação dentro de um organismo filosófico, de um organismo religioso, de um organismo social, profissional, não importa. Nós fazemos parte desse organismo. Nós somos uma pequena célula desse organismo. Muitas vezes formamos um órgão, formamos um membro,
dada a importância da tarefa que nós realizamos. Então, o que Emmanuel nos separa nessa parte é exatamente esse último versículo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí, então, nos chamando a atenção, bom dia, Gilda, bom dia, Balque, Josinha. Então, na verdade, o que nos fala aqui não é apenas a tarefa que nós realizamos, mas procurar os melhores dons para que essa nossa tarefa seja melhor realizada. Nos chama a atenção para que nós não nos acomodemos naquela condição. Eu já sou trabalhador do centro espírita, então tá bom. Eu já sou trabalhador daquela empresa, então tá bom, é o que me importa. Mas na verdade, quando ele fala procurai com zelo os melhores dons, mostra que não apenas aquilo que nós sabemos fazer, mas ele fala principalmente no aperfeiçoamento daquilo que nós fazemos. Daí então, isso sim denota o progresso constante. Porque uma máquina que funciona sempre da mesma forma, ela não progride, mas ela cumpre a sua função. A partir do momento em que essa máquina vai passando por substituições de peças melhores para poder melhorar o seu funcionamento, aí então ela trabalha realizando as suas funções, mas de um modo mais eficiente. E quando nós falamos individualmente, nós somos seres que estamos em constante mudança, em constante transformação. E por isso, então, essas transformações sempre devem nos impulsionar para esse progresso. E é para isso, muitas vezes, nós temos as circunstâncias que nos impulsionam para uma mudança de atitude, para uma busca de uma outra forma de realizar aquele trabalho. E isso, então, acaba sendo quase que de uma forma compulsória, nos impulsionando para esse progresso. Mas, na verdade, o progresso mais efetivo, ele se dá quando nós estamos motivados, quando nós temos vontade de fazer as coisas. Na doutrina espírita nós temos, talvez, 2 pilares que são os principais, conforme o Espírito Verdade trouxe para nós. Disse que amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Nesse primeiro pilar, que seria o pilar do amor, é o amor que engloba todas as virtudes que são necessárias nas nossas relações e também no trato, né, individual, no trato conosco mesmo. Então nós diríamos que esse amor ele engloba a prática do amor, a prática do trabalho honesto, como nós vimos nas mensagens iniciais, o trabalho de fraternidade, o amor, na verdade, né? A relação com fraternidade, a relação com atenção, com paciência, com tolerância, com caridade, com generosidade. Então, primeiro nós nos olhamos como indivíduos que se encontram, né, ou que nos encontramos dentro de um mesmo ambiente, trabalhando, né, para que a relação se torne sempre saudável, se torne sempre sustentada por esses princípios de amor. E a palavra amor ela acaba se tornando para nós uma palavra desgastada, porque nós banalizamos tanto o seu significado que não nos damos conta da importância que é para tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida, seja de nós para nós mesmos. Quando a gente fala de amor para nós mesmos, falamos do auto-amor, falamos do auto-respeito, falamos do autocuidado, de tudo aquilo que diz respeito a nós, que infelizmente nós acabamos negligenciando isso. O amor por nós mesmos, no que diz respeito também aos próprios relacionamentos afetivos, nas próprias convivências familiares, em tudo aquilo que diz respeito ao nosso bem-estar. Então esse auto-amor é a primeira aplicação que nós temos. E naquela passagem de Jesus, em que ele diz, amai a teu próximo como a ti mesmo, já é um ponto significativo, porque se nós não sabemos dedicar o amor a nós mesmos, como é que nós podemos dedicar o amor a outra pessoa? Então esse é um grande problema que nós enfrentamos por falta de compreensão. E por isso, quando nós banalizamos essa ideia do amor, nós acabamos simplesmente deixando de lado aquilo que é mais importante. Amai o teu próximo, é uma frase tão batida que nós encontramos hoje na nossa sociedade, esse amai a teu próximo, porque nós vemos as pessoas com indiferença. Nós vemos as pessoas distantes da nossa realidade.
Como é que nós podemos amar uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu posso me dedicar a uma pessoa que para mim é um estranho? Como é que eu posso fazer alguma coisa por alguém que não faz por mim aquilo que eu preciso? E aí então a gente fala, bom, na verdade, é cada um para si e Deus para todos, que é uma outra fase equivocada. Porque quando se fala cada um para si e Deus para todos, nós pensamos um Deus egoísta, sendo que na verdade Deus nos coloca exatamente nessa relação comunitária para que todos nós aprendamos a manifestar exatamente esse amor de Deus. Deus não vem me apresentar o amor diretamente, mas ele vem através de alguém para demonstrar esse amor, porque é através das pessoas que se manifestam, né? Nesse caso a Miriam lembrou aqui, né, que Deus que cuida de nós e nos livra dos outros, né? Esse na verdade é um amor egoísta. Então quando nós falamos nesse amor de Deus, nós pensamos exatamente isso. Deus cuida de nós através de nós mesmos. E aí então temos ali várias ideias a respeito dessa passagem do amor. E essa segunda passagem, o segundo pilar que a gente estava comentando, é esse pilar que nós falamos, né, do instruí-vos. Então primeiro nós temos que aprender a desenvolver a nobreza dos nossos sentimentos por nós e por todos à nossa volta. E depois nós falamos do instruí-vos. Esse instruí-vos é exatamente o nosso aperfeiçoamento em tudo, para que nós consigamos assimilar conhecimento, juntar com esses valores e chegarmos então no grande ponto, que é exatamente o afloramento da sabedoria. Aqui nessa nossa passagem, Emmanuel foca em especial naquilo que diz respeito à nossa instrução. Então nós vamos fazer aqui a leitura para podermos complementar aquilo que já vimos na carta aos Coríntios, né, que fala exatamente sobre a importância de qualquer membro do corpo, de qualquer parte do nosso corpo. Se não fosse importante, ela não existiria. Então, sim, ela é importante. Se ela tem uma menor importância, ela tem uma importância maior a partir do momento em que ela começa, então, a juntar forças, a trabalhar em conjunto com outras partes do nosso organismo. Então aqui, na última passagem, no versículo 31, tem para nós: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Diz aqui Emmanuel para nós: a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é um curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. É o estímulo que nós recebemos para esse constante aperfeiçoamento.
Nós temos algumas vezes encontrado instituições, por exemplo, dentro do meio espírita, centros espíritas que se formam com o propósito de oferecer um trabalho, seja um trabalho de caridade, seja um trabalho de instrução, um trabalho mediúnico, qualquer que seja o perfil da instituição. E aí então os trabalhadores dizem, bom, nós montamos então a estrutura, vamos trabalhar. E aí então eles trabalham naquela mesma rotina, atingindo sem dúvida nenhuma os objetivos, mas estagnados naquela condição. A instituição não se desenvolve, as pessoas se habituam a trabalhar daquela forma, muitas vezes motivados pelo orgulho, pela vaidade, dizem assim, né, a gente não mexe em coisa que deu certo. Para que eu preciso fazer uma coisa diferente se tudo isso que eu estou fazendo já está correto? E aí então eles não se aperfeiçoam, não promovem cursos para novos aprendizados, não expandem o trabalho para poder aplicar esses novos conhecimentos, simplesmente porque acomodados naquela condição, tudo está certo, tudo já está no seu devido lugar. E aí então é um grande erro que nós observamos. Porque na verdade, como a gente viu na primeira passagem aqui desse texto, diz para nós que a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E aí depois ele continua aqui a instrução. Então a gente vê que há necessidade, primeiro, de um aprimoramento pessoal. Então nós muitas vezes pensamos assim, olha, eu não preciso de novas leituras, eu não preciso fazer de cursos. Bom dia, Leonardo. Eu não preciso fazer cursos, não preciso de nada, simplesmente porque do jeito que está, tá bom. Então a gente fica com essa desculpa. Diga, o que vale para nós é a comodidade, o que vale para nós é o conforto. Só que o conforto não promove transformação. Até porque a gente lembra que todo tipo de transformação, ele exige de nós um certo tipo de sacrifício. O próprio aprendizado é assim. Para quem faz, por exemplo, um curso de aperfeiçoamento, sabe, né, a importância que é você ter que pagar aquele curso, você ter que se deslocar até o local do curso, você ter que se dedicar aquelas horas para esse novo aprendizado. E isso demanda, sem dúvida nenhuma, um esforço em todas as áreas. Em tempo, investimento de recursos, o esforço para deslocamento, para estudo, para dedicação. E isso é o tempo todo. Então, dentro dos nossos trabalhos, principalmente naquilo que nós nos dedicamos, na busca de conhecimento, na busca de transformação, e nós observamos isso também nessa comodidade, né? O que importa é que eu estou fazendo tudo certo para poder alcançar aquele espaço, né, no plano espiritual, porque para mim está correto. Então, se eu estou fazendo tudo certo, se está tudo dentro dos eixos, e eu sei que o caminho que eu estou seguindo é aquele caminho de elevação, então eu não preciso fazer mais nada, é só deixar agora a natureza agir. E a gente cai exatamente nessa ideia da acomodação. E é uma acomodação negativa. Principalmente porque nós temos constantemente oportunidades de aprendizado, oportunidades de aperfeiçoamento, e nós abrimos mão dessa oportunidade em nome da nossa acomodação, em nome da nossa tranquilidade para alcançar aquele objetivo. E aí então, quando nós imaginamos que tudo está funcionando corretamente, é aí que a gente cai na grande desilusão. Porque estar andando corretamente, na verdade, se o nosso caminho é um caminho progressista, estarmos avançando pelo caminho correto significa que nós estamos caminhando sempre em busca de algo melhor, sempre em busca do progresso, o tempo todo. E nós não falamos apenas na questão, por exemplo, no dia a dia da nossa vida, a gente sempre tem aquela proposta, sempre tem aquela intenção de buscarmos uma condição de vida melhor, principalmente no conforto material. E aí nós trabalhamos para comprar algo novo, para troncar aquilo que nós temos, e isso denota para nós um progresso material, um progresso financeiro, o sucesso financeiro. Só que na verdade nós falamos da evolução do indivíduo em todos os seus ambientes. Para ele conquistar algo novo, significa que ele teve que se esforçar. Então na verdade ele teve uma conquista.
Só que a intenção que ele teve foi exatamente uma conquista exterior, não foi uma conquista interior. Ele acabou fazendo mau uso daquele que era o mais importante, que é exatamente a sua evolução espiritual. E quando se fala em evolução espiritual, a gente acha que é uma ideia um tanto quanto distante da realidade, exatamente porque, como eu falei para vocês essa semana, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com as nossas convicções. Por que você vai falar em Deus? Por que você vai falar no plano espiritual? Para aqueles que têm o paraíso, né, como grande objetivo final, para aqueles que falam na sua própria essência espiritual, como é que nós vamos falar, né, com tanta certeza se nós não temos ainda convicção? E é exatamente por isso que nós voltamos então os nossos olhos aqui para o mundo físico, porque o mundo físico é real. Se você tem um determinado valor e você compra alguma coisa, aquela coisa vai para sua casa, aquilo é real. Agora, quando você fala em promoção de você se transformar espiritualmente para alcançar algo, um mundo melhor no plano espiritual, isso já é algo subjetivo. Isso já é algo muitas vezes até fantasioso para muitos. Então, essa é uma questão do quê? Primeiro, de fé. Se você acredita ou se você não acredita. E segundo, e principalmente, é a questão de você desenvolver em si mesmo a fé raciocinada. Que você passa a acreditar, não mais apenas como uma questão de fé, mas você passa a acreditar por uma questão de lógica, por uma questão de razão. E isso só vem através do estudo, só vem através desse aprimoramento. A Leila colocou o grande desafio do ser humano confrontar-se com o outro e transmitir o amor de Deus através da gente. Hoje, nos dias de hoje, né, Leila, a gente tem uma visão do mundo, é quase que uma doutrina que nós estamos adotando agora, nesse novo estilo de vida que nós temos. E eu falo novo estilo de vida porque de algumas poucas décadas para cá, de 2 ou 3 décadas para cá, com esse dinamismo do nosso mundo, em que você tem que correr mais, viver em ambiente com muitas pessoas e você quer conhecê-las, a gente acaba tendo aquela ideia do individualismo. Então as pessoas aprenderam assim, olha, trabalhe por si mesmo, viva por si mesmo, né? E não permita que ninguém interfira no seu progresso. Se alguém quiser caminhar do seu lado, caminhe. Se alguém quiser te atrapalhar, ou você se desvia dela, ou você passa por cima. Então essa é uma doutrina que nós aprendemos hoje. Nós vemos esse comportamento dentro de casa, nós vemos esse comportamento no ambiente profissional, nós vemos esse ambiente com as crianças nas escolas. Que elas não mais vivem compartilhando experiências, mas elas vivem disputando entre si. Então é um novo tipo de vida que nós estamos vivendo que vem trazendo grandes prejuízos. Que nós observamos isso agora na nossa sociedade. As pessoas são completamente indiferentes umas com relação às outras, estão se agredindo o tempo todo. Cada uma buscando o seu próprio sucesso. Só que na verdade acaba conquistando aquele seu fracasso, sem se dar conta disso. Leonardo colocou para nós, né, bom dia, para que apropriadamente possamos lidar com o próximo, temos que aprender a confrontar-se conosco mesmos, né? É o autoconhecimento. Então primeiro nós precisamos perguntar, eu já trouxe para vocês essa ideia há um tempo atrás, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre a bondade que deve existir no mundo hoje. Mas a pergunta que nós fazemos, e é uma pergunta que tem fundamento, por que eu devo ser bom com as pessoas? Aí nós sentaríamos naquela grande mesa redonda, aí eu levanto, dou um soco na mesa e falo, me prova a necessidade de eu ser uma pessoa boa com os outros. Aí cada um apresentaria seu argumento, né? Não, mas é importante que você seja uma pessoa boa, para que você possa alcançar o mundo espiritual mas numa condição melhor. Isso para mim é só argumentação. Aí o outro vai dizer, porque a bondade é aquilo que vai transformar o ser humano. Também é tudo argumentação. Na vida prática, do dia a dia, as pessoas simplesmente buscam as suas conquistas, aquilo que é palpável. E é aquilo que para nós é o que nos toca, é o que nos sensibiliza muito mais. Então, na verdade, hoje nós nos envolvemos com as instituições religiosas, seja ela de que natureza for, muito mais para buscar o conforto espiritual e para tentar conquistar aquele objetivo final, mas não significa necessariamente que isso vá se reverter em alguma transformação no nosso dia a dia. Mas é aí que entra a grande questão.
a importância de nós vivermos esse processo de desenvolvimento espiritual dentro e fora das instituições. Dentro das instituições, que é a nossa escola, que é muitas vezes o nosso hospital, onde a gente vai ali recarregar as nossas baterias, onde a gente vai buscar aquele nosso reequilíbrio, buscar aquele conhecimento, e depois na nossa vida, inclusive dentro dessas próprias instituições, nós começamos então a colocar em prática. Não mais vivemos individualmente, mas vivemos coletivamente. Vivemos fraternalmente, principalmente. Porque vivermos coletivamente não significa que haja fraternidade. Porque coletivamente significa que eu tenho que dividir o espaço com todo mundo. Só que nessa divisão de espaços, eu posso querer subjugar o outro para aquilo que eu quero, para os meus próprios interesses. Então a fraternidade vem como ponto fundamental nessa relação. Por isso nós temos que buscar, através desse autoconhecimento, desse nosso autoaprimoramento, procurarmos com zelo, conforme foi trazido para nós aqui por Paulo de Tarso, buscarmos então, aqui conforme o texto diz para nós, nessa primeira passagem, os melhores dons que nós temos. O dom do conhecimento, o dom da cura, o dom do trabalho. Para aqueles, por exemplo, que trabalham com mediunidade dentro de um centro espírita, não basta ser médium. É importante ser um bom médium. Para quem trabalha numa biblioteca de um centro espírita, não basta você ser um vendedor de livros. É importante que você tenha conhecimento daquilo que você está fazendo. Porque isso não apenas favorece o desenvolvimento do trabalho, isso não apenas faz com que o trabalho atenda melhor aqueles que buscam, mas principalmente porque nós, inconscientemente, buscamos o nosso próprio crescimento. E isso para nós é um estímulo fundamental, porque aí nós sabemos aproveitar as oportunidades. Porque se nós temos um conhecimento limitado, as nossas ações também se tornam limitadas. Se o nosso conhecimento vai se expandindo, a área que nós podemos trabalhar se torna também mais abrangente. E isso em todas as áreas da nossa existência. Aqui na última passagem, cultura e santificação. Olha só os dois então. Essa santificação se dá através da elevação dos nossos valores, do desenvolvimento dos nossos valores. A cultura vem através do conhecimento. Uma se dá através da fraternidade, que é exatamente colocarmos em prática aquilo que nós absorvemos em termos de cultura. E depois através do trabalho, quando nós colocamos em prática também aquilo que nós aprendemos. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem, o alto nos descortirá mais iluminados caminhos para a ascensão. E é aí que se dá então. Conforme nós vamos nos aperfeiçoando, conforme nós vamos então nos transformando individualmente, nós estaremos naturalmente entrando em afinidade com as altas esferas do plano espiritual e, consequentemente, seremos então não apenas reconhecidos pelos nossos esforços, mas seremos também convocados para esse trabalho mais elevado. Naturalmente, aquele que se dispõe ao trabalho encontra, o trabalho o encontra. E como diz aquele ditado popular, quando o obreiro está pronto, o trabalho aparece. E daí então a importância, quer dizer, se você não tem qualificação, se você não tem conhecimento para fazer o trabalho, como é que você pode melhorar, o seu currículo? A gente vê isso na vida profissional. Muitas vezes fazemos o nosso currículo para entregar numa empresa e ali não tem quase nada que você sabe fazer. A sua vontade é de trabalhar, mas o seu conhecimento é limitado. Conforme o tempo passa e você vai se aprimorando profissionalmente, através de cursos, através de conhecimento, através de experiências, o seu currículo vai se transformando. Por isso temos que aproveitar a oportunidade, seja ela onde aparecer. A oportunidade de servir, a oportunidade de conhecer pessoas novas, a oportunidade de conhecer atividades novas, porque o conhecimento nunca é desperdiçado. O conhecimento jamais acaba sendo
relegado ao esquecimento. Até porque o progresso exige de nós isso. Tem uma passagem aqui no nosso texto que diz assim, deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó. O progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Esse para nós é o grande chamamento. Essa para nós é a grande reflexão. De percebermos, né? Olha, nesse tempo todo de vida que eu tenho, de conhecimento espírita que eu tenho, ou de conhecimento profissional que eu tenho, o que eu tenho feito para poder me aprimorar? Porque não é o conhecimento pelo conhecimento. Na verdade, o conhecimento vem como consequência, mas é a busca que traz para nós, a busca que vem como resultado dessa transformação. É a nossa iniciativa, é o nosso esforço, é a nossa vontade. Esses são os valores que vão nos transformando. E aí então nós podemos utilizar todas essas virtudes para poder fazer com que o conhecimento venha até nós e, consequentemente, se reflita em tudo aquilo que a gente faça no nosso dia a dia, nos compromissos que nós assumimos. Por isso, então, mais uma vez, a frase: procurai com zelo os melhores dons. Todos nós temos os nossos dons. Todos nós temos o nosso potencial, todos nós temos as nossas capacidades. Mas essas capacidades ficarão adormecidas se nós não tivermos condições de buscá-las. Muitas pessoas dizem assim: olha, sinceramente, eu não tenho formação nenhuma em termos acadêmicos, mas ela tem muitas habilidades. E essas habilidades ficam adormecidas enquanto essa pessoa não conseguir pôr em prática aquilo que ela sabe fazer. Mas aí então surge um trabalho voluntário, surge a oportunidade de ajudar numa determinada tarefa, surge um emprego novo, se ela tiver oportunidade. E aí então, através dessa prática, ela começa a se desenvolver. E aí então ela observa que não apenas começa a sentir o prazer pela atividade, mas a oportunidade de trabalhar num campo que até então era desconhecido. Por isso, então, nunca percamos a oportunidade de nos envolvermos com trabalhos, com tarefas em que nós possamos ser úteis de alguma forma. E mesmo que exija de nós uma forma de aprimoramento de conhecimento, esse é o estímulo que nós precisamos. Não existe nada pior do que nós passarmos a vida vendo o tempo passar e nós não fazemos nada porque não temos oportunidades. Me recordo de uma pessoa com quem eu conversava e ela já estava há bastante tempo desempregada. E desempregada e inativa também. E por mais que incentivasse, por mais que oferecesse, olha, tem esse curso gratuito, tem esse trabalho que pode ser feito, vá frequentar aquela instituição, faça alguma coisa e tal, e o tempo ia passando e ficava assim, mas infelizmente, né, fica meio difícil de ir para lá, está meio complicado, esse curso eu não sei se vai ser um curso legal, então acabava na verdade cultivando essa ociosidade e o tempo ia passando. O tempo ia passando, a oportunidade de progresso ia passando e ficava sempre nessa estagnação. Sendo que a gente pensaria assim, olha, se por acaso acontecesse de eu ter que viver uma experiência semelhante, certamente eu tentaria aproveitar, já que o conselho que eu estou dando seria o conselho que eu faria por mim mesmo. Então jamais percamos uma oportunidade de trabalho, porque o trabalho para nós é o estímulo para a busca do conhecimento. Nós só podemos aprender alguma coisa de fato se nós soubermos o que fazer com esse conhecimento. Se eu não tiver estímulo, olha, vai fazer aquele curso, mas eu vou fazer para quê? Se eu não vou aplicar em nada. Mas vai pelo menos para passar o tempo, para você conviver num ambiente diferente. Não, isso aí para mim não é suficiente. Aí de repente surge uma oportunidade de uma tarefa qualquer que seja, e aí então a pessoa tem que buscar soluções para poder se desenvolver naquele trabalho. E é aí que vem então o grande estímulo para ela. Mas para isso ela tem que ter aquela visão. A visão de saber aproveitar as oportunidades que chegam. Porque se não souber aproveitar, não há nada que vá motivá-la a fazer algo diferente daquilo que ela já faz. E o tempo passa muito rápido aqui no nosso mundo físico. O tempo que nós estamos aqui é um grande investimento. Um investimento em que nós tivemos que chegar até aqui, buscar o desenvolvimento e depois voltaremos para o plano espiritual,
levando conosco tudo aquilo que nós tivemos de realizações, de conhecimento e de transformações. Se nós perdemos o tempo, vai ser um tempo que não vai ser recuperado. Aliás, o tempo é a única coisa que não pode ser reaproveitada no nosso mundo. O tempo passa, é um tempo perdido, se ele não for bem aproveitado. Então que nós aproveitemos bem o nosso tempo. Né? Pode parecer interessante a gente falar, né, o curioso a gente falar desse tema, sem que precisemos necessariamente falar de temática espírita, fala de mediunidade, fala de temas do Evangelho, mas nós falamos de temas que desenvolvem o próprio ser humano. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos. Consequentemente, isso está diretamente ligado com a nossa doutrina, que nos estimula a essa busca de progresso. Que não pensemos sempre naquela condição de sermos servidores, ou de sermos sempre pessoas servidas. A gente sempre vai em busca de um atendimento, a gente sempre vai em busca de um tratamento, mas a gente nunca vai em busca de trabalho. Essa é uma acomodação que nós temos, faz parte do ser humano. A gente sempre busca aquilo que para nós é mais fácil, é mais confortável. Estarmos na condição de enfermos é muito mais interessante do que estarmos na condição de enfermeiros. Isso porque o enfermeiro, para que ele possa desenvolver o trabalho, ele precisa de dedicação, sacrifício e aperfeiçoamento. Enquanto que o enfermo é aquele que espera o atendimento que ele precisa para poder ficar curado. E depois que fica curado, não investe naquilo que precisa. A Miriam colocou, né? Pedimos dinheiro, nem sempre pedimos trabalho. Pois é. Ou às vezes pedimos trabalho, mas nem sempre pedimos serviço, né? Também tem essa. Roberta colocou, né? Sempre que falam de tempo, lembro de do Haroldo. Né? Os amigos dele dizem que ele praticamente não tem tempo ocioso. Temos que lutar conosco mesmo para chegarmos lá. Né? Cada um, a gente lembra, o que a gente chama de tempo ocioso exatamente, né, Roberta? Porque algumas vezes você não tem tempo para se dedicar a alguma coisa, mas você se dedica a outra. O que a gente precisa fazer da nossa vida, claro que nós temos o tempo do trabalho e temos o tempo do lazer. Nós não somos máquinas para trabalhar constantemente. E nesse momento de lazer nós estamos inclusive desenvolvendo em nós valores que durante o trabalho não é possível fazer. Então, aquilo que eu não faço de um jeito, eu posso fazer de outro. Mas o importante é que nós saibamos otimizar o nosso tempo, otimizar os nossos esforços, para que sim a nossa vida seja proveitosa. Porque algumas vezes a gente fala assim, olha, eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa. Na verdade, ele trabalhou, mas muitas vezes não produziu. Aquilo não se reverteu para ele em benefício, em termos de conquista. Ele apenas fez aquilo que era obrigado a fazer. Então, mesmo durante o trabalho, a gente tem sempre condições de buscar algo melhor, não importa onde nós estejamos. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu gostaria de trabalhar um pouco mais, mas dentro de casa eu tenho muita coisa para fazer, que faça da melhor forma. Que aproveite aqueles momentos, acabei de fazer minhas tarefas, que busque uma nova forma de aperfeiçoar, de buscar conhecimento. Tendo oportunidade, vá prestar um serviço fora para sair da rotina, porque é saindo da rotina que a gente aprende coisas fora da nossa rotina. Porque do contrário eu só vou aprender aquilo que está no meu caminho. Se eu não explorar novos campos, porque a gente observa, né, interessante que, só para a gente poder fechar, ilustrando um pouco esse nosso final, eu via um programa no Discovery de uma dupla que fazia um programa sobre sobrevivência em ambientes hostis. E aí então eu peguei um documentário em que eles falavam sobre a sobrevivência no Pantanal. Ou seja, simulando ali um acidente em que turistas se perderam, né, naquela mata pantaneira, e aí começavam a dar as dicas de como eles fariam para sobreviver naquele local. Os cuidados com os animais, os alimentos, a proteção, etc. e tal. E aí então no outro programa falava sobre a sobrevivência no mar. Num outro, sobrevivência em montanhas. E aí começou a mostrar que em cada ambiente diferente você tem que se aperfeiçoar, se adaptar àquele novo ambiente e buscar novos conhecimentos para esse novo ambiente. Não basta você aprender a sobreviver no Pantanal se eu te solto na floresta amazônica. Você vai encontrar um habitat completamente diferente, uma biodiversidade diferente, uma estrutura diferente, um bioma diferente. Então, para cada ambiente, você tem que se aperfeiçoar e buscar novos conhecimentos. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Se você aprende a viver apenas naquela situação, você só vai aprender aquilo que aquela situação exige de você. A partir do momento em que a gente começa a ficar ocioso
entediado daquilo, significa que nós começamos a perder tempo. É como se nós tivéssemos um tanque de combustível e esse tanque de combustível tivesse furado. Nós estamos desperdiçando combustível sem produzir. Então a gente tem sempre esse dinamismo na nossa vida. E tem que ser um dinamismo consciente. Da gente fazer assim, eu tenho que criar oportunidades para nunca permitir que o tédio e que a ociosidade tome conta de mim. Porque se isso se instalar, ele é uma chaga. O tédio e a ociosidade é quase que uma doença. Depois que ele se instala, é difícil de tirar. Então a gente tem que manter a nossa vida sempre dinâmica, jamais cair nessa condição de estacionário. Bom, esse é o nosso estudo de hoje. Procuremos com zelo. Vamos então aqui aproveitar e sermos zelosos com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos, com os nossos talentos, sempre buscando o máximo de nós. Não existe ninguém que não tenha uma habilidade que se quer em qualquer área. Muitas vezes a gente faz comparação e essa é uma parte negativa. Eu não posso comparar aquilo que eu sei fazer com aquilo que os outros sabem fazer. Muitas vezes alguém sabe fazer menos do que eu, então eu posso aproveitar aquilo que eu tenho e transmitir esse conhecimento. E algumas vezes o outro sabe mais do que eu. É aí que eu tenho que me espelhar e tentar buscar o conhecimento tanto quanto ele sabe ou até mais. A gente nunca pode ficar, porque a inveja, que é a consequência do orgulho que a gente tem estudado essa semana no livro Obras Póstumas, ela é para nós assim, uma grande âncora. Eu observo aquela pessoa, começo a sentir inveja do que ela faz, e essa inveja é uma energia que eu estou desgastando. Uma energia que eu poderia investir em mim mesmo, mas eu não faço isso. Então a gente tem que manter sempre esse dinamismo, a nossa vida tem que estar em constante transformação, e transformação positiva. Aquilo que eu não sei fazer, eu posso aprender. Aquilo que o outro sabe fazer e que eu não invejo, mas eu admiro, posso me espelhar e aprender a fazer tanto quanto ele. E assim a gente vai progredindo o tempo todo em qualquer área da nossa vida. E quem ganha somos nós como espíritos. Então lembremos, cada ambiente exige de nós um esforço diferente. Se eu começo a ficar estagnado, mudo de ambiente para começar a reaprender do zero alguma coisa nova. Isso para mim é sempre progresso, sempre transformação. Fechando por aqui, meus amigos, eu vou passar para a nossa amiga Shanri, que vai fazer o encerramento para nós. E depois a gente volta para dar aqui os recadinhos para vocês. Pode subir, Shanri?